Bom, sobre a atuação da mulher brasileira na ciência e a baixa remuneração feminina na comparação com os homens que executam as mesmas tarefas, a gente conversa agora. Temos uma convidada, a professora Soraya Ismaili, ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Centro Sou Ciência na Unifesp. Professora, muito obrigado, como sempre, pela gentileza, pela atenção com os nossos ouvintes espectadores e parabéns pelo dia. Muito obrigada, muito boa noite a você e a todos os nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigado. Bom, eu já vi declarações da senhora, principalmente criticando a falta de verbas na ciência e a fuga de cérebros. Mas nós temos que focar hoje a fuga de cérebros femininos, né, doutora? Em relação a isso, o que é possível fazer? A ciência tem muita carência também em relação às mulheres e disparidades salariais? Sim, inclusive foi publicada hoje uma matéria sobre os dados obtidos a partir de dados do IBGE, em que nós temos uma demonstração clara de que as mulheres ganham menos, né, têm salários menores, mesmo ocupando as mesmas posições que os homens. E, curiosamente e infelizmente, estes valores são ainda mais baixos quando nós vamos para a academia, para as mulheres intelectuais, para as cientistas e pesquisadoras. Então, é muito importante chamar a atenção para este fato, pois não há nada que justifique, inclusive nos níveis, em trabalhos altamente qualificados, que exigem uma formação muito grande das mulheres e um esforço muito grande, acaba tendo esta situação, que é uma situação que não é de equidade, né? É uma falta de equidade para as mesmas capacidades, para as mesmas atribuições. Então, nós temos que mudar essa situação. Temos falado já bastante, e principalmente quando chegamos aos cargos de direção, essa situação fica ainda mais grave, porque nós temos muitas mulheres na ciência, muitas pesquisadoras em nível de pós-graduação, mas quando falamos nos cargos de direção, nos postos mais altos da ciência e da estrutura da ciência e da pesquisa, nós temos maioria esmagadora de homens. É preciso mudar essa situação e trazer mais mulheres para os postos de direção. Professora, a senhora fala em mudar isso e a gente agora há pouco falava também sobre as mulheres na política, né? A senhora chegou à reitoria da USP, ou seja, subiu da Unifesp, né? Perdão, a senhora então chegou ao cargo de reitora, mas eu pergunto o seguinte, a senhora acha que as mulheres não chegam ao topo da carreira por causa de uma questão geral social ou tem a ver com a questão da ciência, que é uma área mais fechada, talvez, não sei se essa expressão é correta, e a gente falava da política, que é um meio também muito machista? Bem, de maneira geral, isso é um reflexo da sociedade. Nós vivemos uma sociedade que só abriu possibilidades para as mulheres a partir de 1962. Quer dizer, nós tínhamos o Estatuto quando tivemos o Estatuto da Mulher Casada. Ou seja, somente a partir de 1962 que as mulheres puderam ter CPF, porque antes disso elas tinham que pedir permissão aos seus maridos para ter um CPF ou para poderem ter outras atribuições que não atribuições da família e da casa. Então, nós temos um percurso, muito recente na história, não só do Brasil, mas no Brasil isso é muito claro, é muito recente as oportunidades que as mulheres tiveram e que estão tendo. Porém, nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, nós temos um avanço das mulheres em vários setores. Nós somos já a maioria em diversos setores e na pós-graduação, na pesquisa, na ciência, nós já somos maioria de mulheres. A maioria dos pesquisadores são
é uma maioria de mulheres, então são mulheres. E nós precisamos ter este reflexo também nos cargos de direção, ou também, como já mencionamos, na questão dos salários. Então, nós temos que ter equidade salarial, mas também equidade de oportunidades. Por que não chegamos ainda a ocupar os cargos de direção de maneira equânime? Bem, isso se deve ao próprio sistema. Por isso, nós temos que oportunizar, nós precisamos criar mais oportunidades. Quando tivermos decisões como quem vai ocupar os cargos de direção, nós temos sempre que ter uma lista de mulheres também, junto com a lista de homens. Claro, temos que ter mérito, competência, mas nós temos muitas mulheres com mérito e competência. Só que elas precisam ser vistas também para assumir os cargos de direção. E na questão salarial, certamente nós temos que aplicar as leis e ter equidade. Não se justifica uma mulher numa mesma posição, numa mesma atribuição, ganhando menos do que um homem. E, professora, para a gente fechar, uma palavra para uma jovem que queira trilhar o mesmo caminho que a senhora trilhou. A senhora acha que hoje ela vai encontrar menos dificuldades do que a senhora encontrou, porque o mundo está mudando e há esse reconhecimento da necessidade de se abrir cada vez mais espaço? Ou abrir espaço não, para ter um espaço igual para todo mundo, né? Sim, o que eu digo é seguir em frente, ousar, continuar. Não devemos parar, porque nós temos que continuar avançando. E nós só vamos avançar se tivermos mais mulheres atuando, conscientes. Agora, certamente hoje nós temos uma situação melhor do que nós tínhamos no passado, como eu já mencionei. Mas ainda precisamos fazer muito. As mulheres também estão muito sobrecarregadas. Esse é um ponto que eu queria salientar. Por favor. Porque existe uma sobrecarga maior. Elas são mais exigidas também. As mulheres têm sido mais exigidas. E hoje mesmo também saiu uma pesquisa em que há um percentual muito elevado de mulheres que estão sobrecarregadas e se sentindo muito atribuladas. Então, nós precisamos dar oportunidades iguais, compreender também quando as mulheres compreender não, mas oportunizar em todas as situações, não só quando a mulher não tem família ou não tem filhos, e aí as oportunidades são maiores para estas mulheres. Não, as oportunidades têm que ser iguais, porque nós temos que ocupar os cargos. Então, os cargos e as atribuições como os homens hoje ocupam. Nós também temos que dizer e salientar para todas as mulheres, não só as jovens, né? Porque tem muitas mulheres hoje que se sentem desqualificadas ou desmerecidas, mas nós não podemos deixar que isto ocupe, né, o espaço ou ocupe a sociedade. O que nós precisamos fazer é realmente mostrar onde estão as deficiências. Esses dados são importantes para a gente mostrar onde nós precisamos atuar, mudando e criando oportunidades e políticas públicas que possam melhorar a condição da mulher no trabalho. Pois é, sempre desejando que as mulheres tenham cada vez mais espaço e consigam atingir os objetivos. Conversamos com a professora Soraya Ismael, ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Centro de Ciência da Unifesp. Professora, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza de nos atender e até a próxima. Um abraço. Muito obrigada e um feliz Dia das Mulheres, já quase no seu final, e que não seja só esse dia, claro, todos os dias, mas com muitas oportunidades, e obrigada pela oportunidade aqui também. Um abraço. Nós que agradecemos.